Salve, salve galera, mais uma quinta chegou e eu estou aqui direto da Lua Produções, no podcast Na Bio com André Maia, no meu não, no seu, no nosso, no qual o objetivo aqui é sempre trazer um papo esperto, inteligente e diferente para que a gente possa influenciar de verdade. Então hoje estou trazendo para vocês Rodrigo Pessoa, zootecnista. A gente vai trocar ideia aqui para vocês entenderem qual é o trabalho que o cara faz hoje, diferenciado, não só a nível do nosso estado, mas a nível do Brasil. Irmão, muito obrigado por ter aceitado participar. Prazerzaço. E vamos influenciar essa galera para que eles possam embarcar nessa área, porque a gente precisa muito de mais defensores aqui dos bichos. E quando eu falo defensor, não é aquele defensor que vai chorar na rede social, não. É aquele que trabalha e faz com consciência. Cara, muito obrigado, eu agradeço muito o convite, tá aqui, né? Deixa eu pedir só para tu empurrar mais um pouquinho aqui, pronto. Pronto, aí. Agora sim. Eu sou meio alheio a ver essas coisas, tá ligado? E uma coisa, eu tava vendo uns vídeos desses, já não tem mais nada a ver com o assunto, que eu tava me lembrando. Quando eu era jovem, né, na minha adolescência, eu sei que você toca bateria, eu tocava bateria também. Sério, velho? Em banda, sim. Qual era a banda? Cara, era uma banda chamada Polydriver. A gente tocou no Recife Multicultural, na época de Hack Beat e tudo mais, a gente rodava isso aqui tudinho, Camaragibe. A gente chegou a tocar com Devotos, eu acho que os Cachorros e tudo. Ah, que massa. Então era punk, era punk. Cara, não era um lance meio alternativo. Hoje tem o vocalista, o antigo vocalista da minha banda. Ele chegou a gravar com... Como é o nome? Da Volver, não sei se você lembra. Volver, lembro, sim, o Zeca Viana, caralho, pronto, eu toquei com ele. Aí depois ele saiu, aí fez um projeto solo, aí fez uma turnê, eu acho que em Inglaterra e Estados Unidos. Aí eu digo, não, vou parar, não quero essa vida de banda não, de meio artístico não, vou estudar. Bicho, eu também confesso que eu resolvi, chegou o momento que eu disse, pô, tá difícil. Você tocava na banda de rock, eu comecei antes de tocar com minha mãe, até hoje eu toco, né? Mas eu tocava nas bandas de pagode lá em Olinda. Banda Sem Futuro, olha o nome da banda, Sem Futuro, era retalho. E a galera dá todo mundo nu, tocava todo mundo nu também. Mas, cara, e como foi que surgiu aí essa ideia? E você disse, eu vou estudar, certo, massa. Porque o cara deixou a música, a gente sabe que música, infelizmente, é muito ingrata, principalmente no nosso estado. Mas como foi que veio na sua cabeça assim, eu vou estudar, mas eu vou estudar zootecnia? Cara, é uma história muito doida, né? Pelo seguinte, eu desde criança sempre gostei de bicho. E naquela época, eu conto a todo mundo, naquela época essa questão de era menos... A informação era mais restrita, sim. Então a gente não tinha tanta facilidade para informação. Então, eu pegava um bicho na rua, levava para casa, ia criar. Eu criei muito iguana quando era criança, de pegar no meio da rua mesmo assim. Eu criava o sapo cururu. Era muito comum, né, velho, na nossa época. A meiva, cara, em todo canto tinha. Eu vivi muito tempo, na minha infância, ali perto hoje é o viaduto Tancredo Neves, não existia um viaduto, né? Ali era uma estrada de barro, era onde eu andava de bicicleta, e ali tinha muito ameiva, a gente pegava um bocado mesmo e tentava criar como pet, até lagartixo, cordãozinho, de buscar. Tinha uns aquários que na época, as luminárias de rua eram uma tampa de vidro. E aí, quando o pessoal fazia manutenção, deixava a tampa, dava um jeito de tirar lá de cima, levar para casa e aí criar. Aí eu pegava girino para poder esperar virar sapo, então eu sempre fui curioso desde criança. E aí, adolescente, foi ficando isso, aprendi. Eu cheguei a ter uns 4 iguanas durante a adolescência. Sempre falhava porque os bichos fugiam. Não façam isso hoje não, tá, pessoal? E hoje em dia, vou dizer um negócio, você se lasca, viu, macho? Hoje em dia é muito mais complicado e hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação. Na minha época eu não tinha. Pois é, total. E hoje em dia a gente sabe a importância. A globalização também, de certa forma, ajudou muito esse processo, porque a nossa informação hoje em dia está na palma da mão, né? Cara, o tempo todo. Pois é, hoje em dia... Todo. Então, é inaceitável. Não justifica mais. E aí eu levava para casa e minha mãe sempre tinha um parâmetro. Ela dizia, é seu, você cuida. Eu não boto a mão. Não boto água, não boto comida. Lógico que se deixasse ela botar, mas era para criar responsabilidade, sim, né? Então eu sempre que tive os animais que eu pegava e que eu cuidava, eu fui tomando gosto. Terminei o antigo ensino médio e ia terminando e mãe, eu vou trabalhar, não vou estudar não. Minha mãe disse, estude. Faço vestibular, eu digo, vou passar não. Aí ela, faça. Eu digo, não, a situação difícil. Na época eu lembro como se fosse, era R$120 a inscrição na Coveste. Né? Era por aí mesmo. Aí minha mãe disse, faça. Aí meu avô disse, eu pago. Eu disse, tá bom, o senhor vai pagar, eu faço. Aí eu fui procurar. Porra, vou fazer o quê? Vou fazer biologia.
eu gosto de bicho, sempre gostei, sempre criei, eu digo, vou fazer isso, termino biologia e me especializo em zoologia, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu olhei lá o cartão, vou inscrever, por que eu vou fazer biologia se já tem zoologia aqui? Vou me inscrever em zoologia, porra! Aí fui lá, marquei, Foi não, preenchi, foi assim mesmo, preenchi e disse, vou fazer vestibular pra zoologia. Bom, aí depois de ter feito a inscrição e tudo mais, eu digo, vou ler sobre o curso, né? Quando eu li, eita, cara, eu li errado, é zootecnia. É zootecnia, eu digo, vamos ler o escopo. Aí quando eu fui procurar ler o escopo, não, técnicas de trabalho com animal, né? Então, criação, manejo, genética, eu digo, é com bicho. Então, eu vou, mim, tá tranquilo, eu vou. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu sempre tive uma facilidade maior por matemática, né? Física, eu sempre gostei. E quando eu vi o curso, aí eu descobri que não era um curso de... Muita gente pensa, é o quê? Zootecnia é saúde, é humanas. E quando eu descobri que zootecnia é muito mais para um curso de exatas do que qualquer outro, porque é uma engenharia aplicada à produção animal. Sim. E aí a gente tinha física, química, bioquímica, matemática 3. Então, tudo isso muito voltado, que muita gente pensa que vou fazer zootecnia, que é um curso fácil. Aí dá de cara com um curso de engenharia. Muita gente não sabe, mas aí tem mecânica, cara. Sério, eu tive cara? aula de mecânica, eu aprendi a mexer em motor, Mas, de trator. mas isso teria uma serventia para o profissional? Cara, para o profissional que vai trabalhar diretamente com ciências agrárias, é fundamental Sim. você entender o básico e saber operar um trator, um implemento agrícola. Então, Sim, você saber, total. entrou ar no motor a diesel, você saber como tirar o ar e não ficar no meio da rua. Então, isso era importante. Ainda eu acho que tem no curso. Desenho técnico aplicado, ou seja, o zootecnista hoje não, desde a minha época, a gente consegue fazer desenhos e poder assinar, como é o nome? Planta baixa, Sério, de cara? aprisco, para manutenção de animais. A gente entende um pouco de ambiência para melhorar a qualidade da manutenção do animal e promoção de bem-estar. Então, hoje isso está muito mais desenvolvido, mas na minha época, para um cara que não tinha tanto acesso à internet, né? Pô, eu entrei no curso em 2000, então são 21 anos desde que eu entrei na faculdade. Então, a internet estava começando a se popularizar nessa época, o acesso à informação, né? Antes disso era mais complicado. E aí quando eu vi a grade curricular, no primeiro ano, como acho que todo curso, não queria nada com a vida, né? Ia só para perturbar mesmo. Aí quando eu fui reprovado na bioquímica, quando eu fui na bioquímica 3, eu disse, não, vou tomar jeito na minha vida. E eu me descobri realmente no curso. Quando eu fiz a segunda bioquímica, a primeira bioquímica que eu fiz, com um professor na Rural, não vou lembrar o nome dele, porque eu fiz questão de esquecer, que tanta raiva que eu tive, né? Ele me reprovou, mas eu digo hoje, ele te reprovou muito. Não, fui eu que me reprovei, né? A culpa foi minha, fui eu que não estudei o suficiente. E aí eu tive duas professoras, foram 2 anos, né? Que deram bioquímica 3, dividiram a matéria. E eu me descobri com aquilo ali. Eu disse, putz, é isso que eu quero. Aí comecei a estudar bioquímica, comecei a entender um pouco melhor análise química e fui por aí em nutrição. Aí me encantei por pastagens. Aí tem uma professora, grande professora Eunice Queiroz, da Rural, está aposentada hoje. Mostrou o mundo mágico da pastagem, né? Eu acho que o que todo professor deveria fazer, que é justamente aquilo que você faz, não tem aula de campo, a universidade não tem dinheiro para pagar a diária do motorista para a gente viajar, a gente andava no campus. Sim, vamos identificar o tipo de solo, que tipo de planta é esse, que pasto é esse, como esse pasto pode ajudar em tal animal, como ver a dieta, como melhorar a alimentação do animal, como a gente identificar, eu não esqueço mais nunca, uma plantinha, uma ciperáceazinha, que ela tem... Ela aparece verde com branca, que identifica solos ácidos. Aí ela disse, você sabe isso aqui, você consegue identificar que o solo é ácido e consegue já saber, baseado na planta, como corrigir aquele tipo de solo. Então, no meio de uma aula corriqueira, andando dentro do campus da Rural ali. E para você ver como um professor diferenciado, ele marca, né, velho? Ele tira você daquela sua zona, assim, um pouco atrapalhada e traz você, pronto, é isso aqui, ó. Siga aqui. E como detalhe, você vai aplicar? E muitas vezes sem precisar nem trocar uma ideia tete a tete com você, né? Só o estilo dele de aula, o estilo que ele mostra, de aprendizagem, a didática, a dinâmica. A didática é fundamental. Hoje, e principalmente hoje, na verdade, em épocas de aula online, sim, né?
Cara, eu tenho até vergonha de dizer isso, Ana Raquel, que me perdoe. Mas eu me inscrevi num curso de nutrição. Eu digo, não, vou me aperfeiçoar. Ana Raquel, adoro, grande Ana Raquel, ex-zoológico de Brasília, Rio de Janeiro. Assim, nutrição animal é uma das pessoas que a gente primeiro pensa no Brasil. E aí lançou o curso online, eu vou fazer. De cara, eu estou em 50% ainda, faz um ano. São 40 horas de curso e eu não terminei ainda. É uma vergonha. Mas eu não terminei ainda. Aí eu digo, putz, pra eu, que é meu dia a dia, assim. Tá certo que tem muita coisa que eu já vi, que é da minha realidade, é só pra poder relembrar, ver o pensamento de outras pessoas. E eu não consegui terminar. Imagina quem tá começando ou quem não só viu na universidade para aprender, para pegar todos aqueles macetes. Termina sendo muito mais complicado de você fazer. E você pegar um professor que diz, ó, o que você está aprendendo hoje, você pode aplicar dessa forma aqui e vai facilitar a tua vida. Total. É totalmente diferente. É você pegar aquela parte teórica gigantesca e você quase fazer um curso técnico para o aluno, né? Olha, isso aqui, aula de campo, acha isso. Aula de campo é curso técnico. É você colocar a mão na massa. E aplicar o conteúdo da sala de aula, que eu acho isso fundamental. Total. E aí, o que eu aprendi, e eu sempre fui muito assim eu não quero ficar só nisso. Aí eu fui, aprendi, gostava de caprino ovino, participei da Marcha Leite também para aprender alguma coisa sobre gado de leite. Eu queria trabalhar com animais e na época, quando eu entrei, eu disse, já que é para trabalhar com criação, eu quero montar um criadouro. Um criadouro e um bicho que eu sempre fui fascinado. E eu acho que muita gente eu sou louco pelo teiu, né? Salvador, Meriane. Putz, esse é o bicho, porque eu sempre achei um pet fantástico, sempre achei um animal fantástico. O pessoal até do Criatório Reptário teve agora uma leva que venderam, foi, eu marquei touca, perdi. E eu sempre disse, não, eu quero, eu tenho um teiu, né, que foi do Jonathan, aí eu digo, não, eu vou montar um criadouro para poder vender isso. E eu comecei a estudar e disse, não pode montar criadouro de teiu no Brasil. Né? Na época eu digo, tá fechado. Eu digo, tá, então vou aprender outras coisas, mas meu objetivo era esse. E aí eu comecei a estudar várias áreas, né? Então, caprino, ovino, bubalino. Enquanto isso, todos os cursos, né, todas as cadeiras levavam sempre para nutrição. Caprino, ovino, nutrição. Bubalino, nutrição. Bovino de leite, nutrição. Bovino de corte, nutrição. Suinocultura, nutrição. Para você manter, você começa a estudar e entender que para você manter qualquer coisa, seja para produção, para manutenção, para criação, tem que ter a base da nutrição. Então vamos estudar essa bodega. Vamos cair aí para nutrição. E assim eu fui e até me formar. Aí eu disse, não, eu quero uma coisa melhor. Na época eu sempre trabalhei, tá? Terminei o ensino, antes de terminar o ensino médio eu comecei a trabalhava com meu tio, continuei e fiquei lá até a faculdade toda. Então eu saía da faculdade, chegava no centro da cidade, trabalhava de office boy. Então eu chegava no centro da cidade, na Casa das Conexões, e aí trabalhava no balcão e Rodrigo, tem que fazer pagamento, tem que entregar material, não sei o que. E era o dia todinho andando, saía da Rua da Palma, ia pro Recife Antigo a pé, voltava a pé com material, pegava o ônibus, ia pra Casa Amarela, entregava, voltava e rodava tudo de ônibus assim. E eu agradeço muito hoje, porque foi quem me formou, né? Sim, formou total. Meu caráter, foi isso aí, de correr atrás, de buscar, de aprender, de desenrolar. Tudo é importante, né? Tudo na vida, cada degrau que a gente vai subindo, ele tem uma importância fundamental, até para, às vezes, não só mais no nosso lado profissional, mas no nosso lado pessoal, né, velho? Pra vida, ensinamento pra vida. E aí, nesse meio tempo, eu fui aprendi questão de negociação e fui, né? Aí, quando eu tava me formando, aí eu disse, não, eu quero fazer meu estágio, mas eu quero um negócio que me proporcione alguma coisa. Aí, surtei, peguei um computador, procurei universidades em Portugal. Aí encontrei Aveiro, foi Aveiro, Coimbra, Coimbra, Évora e Vila Real. Aí peguei lá e mandei e-mail. Gostaria de saber quais são os procedimentos para poder fazer meu estágio obrigatório aí. Aí duas me responderam. Do nada, assim, duas me responderam. Foi Vila Real e Évora. Eu disse, putz, aí comecei a conversa e Vila Real começou a responder, professora Maria José. Começou a conversar, o que é que precisa, veja a documentação, tal, não sei o que, tal. Eu falei com a universidade aqui, a universidade daqui precisa fazer um convênio.
né? Eu só não vou falar isso porque meu diploma está em casa, viu? Não. Aí precisa fazer um convênio. Eu digo, tá. Aí entrei em contato com ela e disse, eu lembro hoje, como se fosse hoje. Um dia antes, eu já tinha comprado passagem, já estava tudo certo. Puta. Um dia antes, eu digo, professora Maria José, a gente não conseguiu fechar o convênio e o meu estágio. Ela disse, eu tô de férias, estou na praia, vem embora, quando você chegar aqui a gente resolve. Eu disse, é agora. Aí, ó, fui-me embora. Puta merda. Quando chegou... Até hoje eu não fiz esse convênio. Na verdade, esse convênio, ele foi feito, eu acho que uns 8 anos depois que eu voltei. Pra você ver como no Brasil leva a sério a educação, né? E eu consegui me formar com uma declaração. A professora foi lá, me deu uma declaração de horas, eu apresentei e eu consegui me formar. Porque se dependesse mesmo do convênio, eu ia esperar 8 anos para me formar. E a coincidência é porque 2 alunos da mesma universidade que eu fiz o estágio vieram para estagiar no zoológico. Ah. Aí a gente começou a conversar. Mas você conhecia eles lá? Não conhecia, porque eles vieram 8 anos depois, eu já estava trabalhando. Sim, total. Quando eu fui em 2005, quando eles vieram para o zoológico. Passou quanto tempo lá? Eu passei passei uns 8 meses, mais ou menos. O que foi que isso aí, tu acha assim, que mudou na tua vida e na tua mente? Cara, minha percepção de tudo, e tem que ser desenrolado. Tem história interessante disso. Que eu fui, aí brasileiro, na universidade, aí fica todo mundo curioso para querer saber, né? Aí eu sentava na mesa dos professores, na época não era comum isso, conversava com o professor, e uma vez eu sentado na mesa almoçando, escutei uma conversa de dois professores. Não, porque a gente não conseguiu fechar a turma de um curso de monitoramento ambiente, de um curso técnico do meio ambiente, não sei o quê. A União Europeia está patrocinando, a gente não pode devolver o dinheiro da bolsa. Aí falou, estudante, bolsa... O cara tá com um papel atrás. Opa, é o que isso? Não, é o que? É uma bolsa que tem aqui de 700 euros para você fazer um curso das 7 até as 11h30 da noite. Eu digo, eu tô. Mas começou ontem, eu digo, eu vou hoje. Aí eu fui. Aí eu entrei, eu fiz o curso de técnico do meio ambiente pela União Europeia, nesse meio tempo que eu estava lá. Que eles estavam tentando capacitar as pessoas, os próprios moradores, para entender da questão. E aprender a fazer despesca com... A turma aqui doido por uma bolsinha, né? Aí eu cheguei lá, aí se eu tivesse me acanhado, não tivesse desenrolado, ficasse caladinho... Eita, tinha deixado passar. Total. Daí eu consegui. Na época, quando eu fui com minha namorada, então. E aí a gente conseguiu as 2 bolsas. Né? Ficou os 2 lá com bolsa e a gente fazia os cursos. E o mais legal... Mas ela também era da área? Ela fazia zootecnia comigo. Aí, o que é que aconteceu? O mais legal é que durante os sábados a gente tinha visita técnica. Ou seja, a gente saía rodando as regiões e ia turistando também, porque aí saía Vila Real, Lamego, Chaves, Bragança, tudo. E o melhor, ainda estava ganhando para isso. E aí, cara, isso me abriu a mente, porque eu conheci uma cultura diferente, pessoas diferentes e situações diferentes aplicando a minha profissão. Então, onde eu trabalhei, eu fiquei mais na universidade, trabalhando com digestibilidade in situ, em saco, né, que chama, né? As vaquinhas fistuladas, fiz uma pesquisa para avaliar a digestibilidade de alfafa, né, em vacas, e a gente fazia o teste, eu passava muito tempo na universidade, e aí eu consegui desenvolver, era dentro do laboratório de nutrição, e eu consegui aprender muito sobre nutrição animal. Quando eu voltei, que eu me formei, aí eu vi o mercado assim, ó, cadê? Não tinha mercado, eu disse, não, vou atrás. Aí eu comecei a me virar aqui, aí eu lembro como se fosse hoje. Comecei a trabalhar em outra coisa. Mas até agora você só estava assim, na parte de produção. De produção. Mas eu estava buscando. Aí eu vi um edital uma vez assim, aprimoramento profissional, Instituto Butantan. Eu digo, é cobra, eu vou, gosto de réptil. Quero nem saber. Aí me inscrevi e fui para São Paulo, fiz a prova. Aí na hora, eu não lembro o motivo exato, mas eu lembro que na prova, era na entrevista, eu terminei não indo. Eu voltei para Recife. E aí quando eu cheguei em Recife, eu acho que era na sexta-feira antes do carnaval, aí ligaram para mim. Você passou aqui no aprimoramento e pode trazer a sua documentação. Aí eu disse, dona, eu estou em Recife. Aí ela, e agora? Quem vai, a vaga, como é que vai ficar? Alguém precisa assumir. Eu digo, se você esperar até depois do carnaval, eu levo. Ela disse, você traz mesmo? Eu digo, eu levo. Eu digo, pode botar aí, quinta-feira depois do carnaval eu tô aí. Ela, pois vem que a vaga é sua. Eu digo, pronto. Aí eu fui me embora. Curti o carnaval todo, claro, né? Que é de lei. Arrumei a passagem, fui me embora para São Paulo.
E aí eu comecei a estagiar na fazenda do Butantã. Estagiar não, aprimoramento, né? É como se fosse uma pós-graduação na fazenda do Butantã. E nesse meio tempo, antes da fazenda, a gente fez um curso do aprimoramento que era 3 semanas, se eu não me engano. Era uma semana no Instituto Butantã mesmo em São Paulo. E como o meu era da fundação, o meu programa era na fundação, não no instituto, eu tive que ficar mais 3 semanas. Então eu passei 3 semanas conhecendo todos os setores da Fundação Butantã, conhecendo tudo, o setor de soros, de vacinas, de virais, bacterianas, regulamento. Então todas as áreas eu passei. Cara, foram 30 dias de curso, das 8 da manhã. Aí muitas vezes era até as 5 da tarde, conhecendo todos os processos do Butantã. E participando de eventos e tudo, assim. E, cara, assim, quando você é novo, a cabeça é uma esponja, aprende muita coisa. E quando eu terminei, eu fui pra fazenda, trabalhar com cavalo. Mas na sexta-feira eu voltava e ficava venenos, ficava na coleção e tal. E aprendendo, absorvendo conhecimento. E quando eu tava lá no meio, surgiu uma oportunidade aqui, no Zoológico do Recife. Disse, tu tem interesse, uma conhecida disse, tu tem interesse em trabalhar no zoológico aqui, assim, assado, porque o pessoal tá vendo a questão dos zootecnistas e não sei o quê. Aí eu disse, tem, olha, então vou fazer o contato. Aí fez o contato, aí eu larguei lá, vim-me embora, aí fui Isso fazer você estava em São Paulo? Isso eu estava em São Paulo, já estava 1 ano e meio, aí eu larguei lá, vim-me embora para Recife, aí nada, fiquei 2 meses parado, 2, 3 meses parado e nada, de putz, larguei lá para poder aqui. E aí foi quando eu recebi uma ligação, na época era a Silvana, a diretora, eu tive entrevista com ela. Ela, e na época a diretora técnica era Luciana Hammer. Sim. E aí eu fui com Silvana com as duas, eu primeiro tive uma conversa na secretaria, depois eu fiz a conversa com as duas, disse, amanhã você começa. Aí eu comecei no zoológico, aí disse a princípio no biotério, e depois eu terminei assumindo o setor de nutrição. E hoje, há quanto tempo tu estás lá? Cara, eu entrei em 2011, foi março de 2011 que eu entrei lá, hoje fazem 10 anos, né? E a primeira atitude que eu tive, na primeira semana que eu assumi, que era para assumir a nutrição, aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu tô indo para São Paulo, que eu vou conhecer o zoológico de São Paulo, vou conhecer o setor, como é que funciona o setor de nutrição lá. Aí disse, tá legal. Aí eu fui embora para São Paulo e aí eu conheci, para mim, é uma das maiores referências hoje em nutrição animal. O zootecnista de nutrição animal e manejo de animais em zoológico é o Henrique Tavares, que hoje, na época ele era do Zoológico de São Paulo e hoje ele é do Parque das Aves. Para mim é a referência, a primeira referência que eu tenho de um profissional, de um zootecnista atuando na nutrição animal é o Henrique. E esse cara é sensacional, assim, em todos os aspectos. A gente virou amigo, a gente chegou para tomar em eventos aí, mas assim, toda referência que eu tenho, eu me baseio na referência dele, porque ele é um cara espetacular, assim. Imagino. A gente falando sobre isso, você chega assim e fala, até porque pro cara tá ali no Zoo das Aves, Zoológico de São Paulo, o cara tem que ter o gabarito, né? Tem. E você lá no Zoo, há 10 anos no Zoo. Aproveite, isso é bom pra gente esclarecer pra galera. De vez em quando, algumas pessoas vêm falar comigo a respeito do Zoológico dos Irmãos, perguntando o que é que eu acho do Zoológico dos Irmãos. Eu digo, acho um zoológico que tem o papel de zoológico. Só que as pessoas sempre falam, não, mas veja bem, porque a situação tem isso. Muitas pessoas não sabem que ali tem construções que são da década de 30, né? E tem outras pessoas que ainda ousam em falar que é o seguinte, que isso aí não é porque está na sua frente, não, que eu sempre... Tem algumas pessoas no zoológico que eu tenho um carinho, porque eu conheço. Você, Márcio, Fernandinha, Denison, são uma galera, Pedro, isso. É uma galera que Diogo, é uma galera que eu já conheço e eu sei a capacidade de cada profissional que está ali, cara. E uma coisa que me deixa muito triste é quando a galera chega, poxa, vê lá, que na época falava muito do Léo. É isso. Você vê o leão lá, o leão tá magro, o bicho não come, não se alimenta. Se tu puder falar, diz aí, só pra galera ter ideia. Não sei se pode, mas qual é a despesa, pra galera ter noção, mensal só de alimentação para manter os animais? Em custo financeiro por mês, eu não vou lembrar agora, mas o orçamento é em torno de 1,5 milhão por ano. O orçamento do setor de nutrição. Isso com produtos, tá? Porque aí entra
maravilha para poder colocar para o rato, para os camundongos que vão servir de alimento, ração para todos os animais, entra carne. E hoje a gente trabalha com uma variedade muito boa de carnes. A gente tem 2 cortes de carne bovina, tem vísceras, tem fígado do coração. A gente tem 2 tipos de peixe, né, que a gente trabalha. A gente trabalha com corte de carne suína e a gente trabalha com frango semi-processado. Ou seja, só de proteína de origem animal aí, a gente tem uma variedade muito grande que é para manter justamente a variedade de aminoácidos e palatabilidades diferentes para a maioria dos animais. Então, a gente, só de ração, a gente, se eu não me engano, são 52 itens que compõem o processo licitatório. Né? Hortifruti, eu acho que são mais 35 itens que compõem o processo licitatório também. Fora o capim que a gente adquire, porque por se tratar de unidade de conservação, a gente não pode plantar lá, Sim. Então a gente precisa adquirir. E para adquirir a gente exige tem que ter qualidade. Então o capim não pode vir. Para você ter uma ideia, o capim ele não pode vir com areia. Né? Eu observo isso, sou eu que observo. Eu treino o pessoal, o capim não pode vir com areia. Então o capim não pode vir com impureza, não pode vir misturado com outras espécies. Tem que ser aquela espécie de capim específica que a gente tá. Um tamanho específico, num corte com a idade específica que é para poder atender o valor nutricional dos animais. Então a gente se preocupa nesse nível aí. E tudo isso tem um custo. Sim. Lógico, o processo, por se tratar de um órgão com a gerência direta do governo, é sempre complicado. Então, por exemplo, um processo do hortifruti iniciou agora em março, certo? Quando chegar novembro, eu tenho que dar entrada no próximo processo. Porque vai demorar pelo menos 6 meses. Processo burocrático, sim. Cara, são poucas as pessoas que entendem o processo como o sistema no governo funciona. Então, eu quero comprar uma caneca, o cara não vai lá e compra uma caneca. Né? Ele tem que saber qual é a fonte que vai vir o recurso para comprar aquela caneca e se está disponível no orçamento. E aí eu faço a caneca, eu preciso de 3 orçamentos, aí eu faço um termo de referência, aí esse termo de referência vai ser analisado, aí eu pego 3 cotações da caneca, aí eu faço o edital, eu publico o edital, eu faço um pregão eletrônico, ganho o menor preço, homologa, adjudica, aí o cara manda... aí o cara manda... O bicho morreu de fome! Aí o cara manda a proposta, depois de adjudicado, depois que manda a proposta, tem que ser liberado o empenho, quando sai o empenho, sai a autorização de fornecimento, para sair o contrato, para o cara assinar, para começar a fornecer. É por isso que tem que ser bem antecipado. Senão, até porque se você falhar e atrasar, isso fodeu. Fodeu, os bichos ficam com fome. Total. Entendeu? Aí eu tenho que pensar, eu tenho que pensar no futuro. Eu vivo no futuro. Né? Eu penso 6 meses à frente. E eu tenho que me precaver. Por quê? Eu posso fazer todo esse processo. A licitação pode ocorrer com 1 mês antes de finalizar o contrato. Né? A ração. O contrato acaba agora em final de outubro. Aconteceu agora a licitação. E o que é que pode acontecer? Uma pandemia e o governo dizer, trava o orçamento, não vou gastar com dinheiro mais nenhum. Até eu conseguir falar com um, com o outro, mostrar que é importante aquilo ali destravar, pode ter estourado o tempo. Ou vai acontecer a licitação hoje, tudo bem. Quando chega lá, nenhuma empresa se interessa em participar. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Já aconteceu. Aconteceu uma vez com ração. De a gente não conseguir cotação para licitar. E, cara, foi um inferno para a gente conseguir recurso para poder comprar e ficar mantendo... Pessoal, os bichos não passaram fome, não. Conseguiram comer e tal, a gente organizou. O que dificulta é a vida da gente para poder organizar. Vai ter que correr atrás de outras formas. Tem que correr atrás de outras formas legais. Sim. Né? De conseguir o recurso e adquirir o produto para poder executar, para os animais não ficarem com fome. Então, hoje a gente tem todo o processo sistematizado. Se você ver minha mesa lá, tem lá assim, ó, o número de todos os fornecedores, o que tem que entregar, a data que tem que entregar, então tem que ter um planejamento, senão não funciona. Se você errar aí... Não, eu sei, você é muito organizado e hoje em dia você aquele sistema foi você que desenvolveu? Do quê? O sistema de rodízio nutricional dos bichos, do tablet que você... Cara, hoje eu gosto, apesar de eu gosto muito de tecnologia. E aí trabalhar na nuvem é sempre muito mais fácil. Então o que é que eu comecei a fazer? Toda vez que fazia uma alteração, tal bicho tá deixando comida, e aí eu reajusto a alimentação, e aí eu tenho que pegar, imprimir uma planilha para alimentação daquele bicho, ou criar um quadro para estar sempre modificando e tudo, e às vezes isso demora um pouco. Aí o que foi que eu fiz? Na época, a gente ganhou uns tablets,
e estavam meio que sem uso. Aí eu disse, peguei os tablets, instalei o Dropbox, né, sistema de nuvem, e eu disse, vou atualizar aqui. Peguei um tablet para cada um da nutrição e fica aqui, eu atualizo, foi para a nuvem, atualizou. Então, as dietas, elas são atualizadas em tempo real. Então, todas as vezes que eu atualizo, teve internet e baixou, eles têm as tabelas em tempo real. Isso a gente diminuiu a quantidade de papel que gerava e a gente otimizou e melhorou o ganho de tempo. E aí isso, eu tinha visto que o pessoal usava tablet, já tinha visto, na época o Parque das Aves ia começar a usar o tablet, né? Eu roubei a ideia do Henrique. Sim. Eu roubei a ideia do Henrique. E ele fez primeiro? Eu não lembro se eu fiz primeiro, isso eu realmente não sei a questão do tempo. Mas aí eu disse, eu não vou desenvolver um software nem nada disso, porque a gente não tem dinheiro para isso. Eu vou usar o que já existe e é grátis. Tabela na nuvem. Uma tabela na nuvem e o pessoal tem sempre acesso, está sempre na mão ali, numa capinha, que é para não molhar, a mão suja, passou um pano úmido, limpou, novo. E aí a gente quando você fala assim, vou lá ver, aí tem tal bicho que ele tá deixando, tá sobrando alimento. O que que acontece para que um animal, tirando, eu tô falando assim, claro, o animal tá doente, é outra situação. Mas o que acontece quando o animal começa a comer menos? Tem a ver com época do ano, tem a ver com clima, tem a ver com o quê? Cara, tem a ver com tudo que você imaginar. Puta merda. Até um galho que caiu na frente do recinto pode fazer o bicho parar de comer. E aí é por isso que eu não posso mudar no dia seguinte. O tratador chegou. Rodrigo, o tamanduá bandeira deixou a ração. Aconteceu. Rodrigo, faz 2 dias que o tamanduá bandeira não come a ração. Né? Assim, agora estamos usando ração para tamanduá. Aí eu disse, onde é que estava a ração? No coxo. Tava molhada? Aí o tratador, tava. Digo, vamos fazer o seguinte, vamos botar a ração dentro do cambiamento? Aí botou dentro do cambiamento e comeu. Por que não estava comendo? Porque choveu, bateu água, como a ração ela é extrusada, se você pegar qualquer ração canina, pingou água, ela faz, puf, estufa. E aí a ração do tamanduá ela é bem pequenininha, parece uma formiguinha mesmo. Pra poder passar, né? Aí quando bate água, estufa e virava uma pedra lá dentro. E o bicho não conseguia comer. Então, imagina você dizer, não, ele não está comendo porque não quer comer, vou diminuir a quantidade de ração. No dia seguinte, sem observar, sem analisar, sem descobrir o que é. Então, Rodrigo, o bicho não está comendo banana. Então a gente tem que descobrir por que ele não está comendo banana. Ele não está comendo banana porque ele está comendo muito outros itens ou porque ele deixou de gostar de banana. Sim. Porra, era isso que eu queria falar com você. Eu percebo que alguns bichos lá em casa, né, eles... Realmente acontece isso, dele deixar de gostar da fruta, porra. Como é que... Tudo bem, você vai dizer, porra, tu também não pode deixar de gostar, né? Tá falando merda banana todo dia? Mas, cara, é impressionante. Por exemplo, tem algumas frutas que você coloca, você vê que, principalmente as araras, os psitacídeos, eles escolhem muito o que vão comer. Cara, psitacídeo que a gente chama de neofóbico, né? Sim. Então você botou uma coisa nova, ele, que porra é essa? Já fica olhando de lado. Aí você deixa lá e depois de uns 3, 4 dias é que ele vai ficando... Que porra é essa? Hein? Vai chegando e começa a ficar curioso. Então por isso que a gente recomenda sempre apresentar um alimento novo. E às vezes é simplesmente porque mudou a textura. Às vezes você tem uma banana muito madura, ele está acostumado com a banana muito madura, uma banana muito verde, e mudou a textura, mudou a coloração, ou mudou o sabor, ou simplesmente ele tocou foda-se e disse, não tô afim hoje, e não come. E às vezes acontece muito isso. Primata acontece demais. Velho, você vê assim, você coloca o pote de ração, ele come tudo, ou de fruta, né? Só sobra aquela fruta específica, certo? E ele não vai tocar ali. Aí, o que é que a gente sugere, né? Geralmente, o bicho não tá querendo comer maçã de jeito nenhum. Cara, aumenta a quantidade de maçã. Mas maldade, não sei o que, não é maldade, é porque aquele negócio, é o que minha avó me ensinou. Você quer lanche? Quero. Como almoço. Sim. Né? Não quero almoço, eu quero lanche. Seu almoço tá ali no forno. Quando você quiser comer, eu esquento, você come. Depois do almoço, você lancha. E cara, eu só comi o lanche depois que comi o almoço. E eu aprendi que se eu almoçar na hora do almoço, eu vou ter barriga para comer o lanche. Se não, eu vou almoçar e vou ficar sem fome para comer o lanche. Então, para os animais é basicamente a mesma coisa. Óbvio que a gente precisa usar de bom senso e disser, ele não quer comer maçã, eu vou botar só a maçã aqui e depois, quando ele comer, eu boto os outros itens. E aí, se o bicho não comer 1, 2 dias, cara, é porque ele realmente não vai comer. E aí a gente usa o bom senso e diz, não, vamos tirar isso aqui do cardápio. Não adianta a gente ficar insistindo. É uma coisa que a gente precisa ter muito
tato para poder entender. Uma coisa que é foda em relação à psitacídeo também, são aquelas extrusadas que tem uma ou duas bolinhas de cor diferente. Porra! Ele só vai querer comer a vermelha, irmão. Ele só vai pra vermelha, ele esquece as outras todas, velho. Com tucano, tem uma pesquisa que diz que tucano e jabuti também, eles têm preferência por alimento da cor laranja e amarelo. Porra, agora faz sentido. Cara. Caramba, eu não sabia. Um exemplo, vou contar você, eu tô lá com os tucanos e aí eu coloco a ração. Percebi que um continua comendo vorazmente, tá certo? E a outra ficou meio receosa com a ração que eu troquei, a marca da ração do tucano. E aí quando eu coloco, eu misturo um pouquinho com outra ração que é laranja, meu irmão, ele só vai nas laranjas. É por isso também que ele tem a preferência pelo mamão, né? Pela coloração. Tem um trabalho publicado pelo Matias Dillich, que ele era o responsável pelo setor de nutrição do Parque das Aves, que ele avaliou isso e fez um acordo com o fornecedor de ração para ele mandar uma ração só naquela coloração. E ele aumentou o consumo dos tucanos só mudando a cor da ração. A ração era em tons pastéis, ele disse, não, eu quero uma ração vermelha agora. A ração chegou vermelha e os bichos começaram a comer tudo. Pô, que massa, velho. É muito bacana você começar a entender. Porque assim, cada bicho também tem sua particularidade. E aí, o que é que tu pode falar? Acho que agora vai ser uma utilidade pública. Eu sempre bato muito, mas você tem muito mais competência para falar isso do que eu. Eu bato muito na tecla, porque assim, apesar da gente saber da importância que você falou, hoje em dia não é aceitável você ver uma pessoa que tem um bicho, que pegou esse bicho do tráfico, a gente sabe que o problema é seríssimo, Isso. Ele vai responder a processos, não só administrativos, pode responder a processo criminal também. Mas eu jamais vou chegar, a pessoa que chegar lá com um bicho ilegal, vir pedir uma sugestão para mim, jamais eu vou denunciar. Até porque isso não é minha função, não é meu papel. A gente recomenda, né? A gente fala, orienta, mas se o bicho estiver precisando, muita gente chega para mim, olha, esse bicho aqui tá assim. Eu digo, cara, o jeito aí é falar com o veterinário, né? Porque não dá para eu também... essa é a função do veterinário. Eu não vou me meter no papel do cara, até porque eu nem sei, né? Só que aí o que acontece? Muita gente vem perguntar por que só dá a danada da semente do girassol. E aí eu bato muito nessa tecla, mas acho que você poderia explicar um pouquinho por que a gente não deve dar semente de girassol. Eu tenho meu papagaio, eu só dou semente de girassol para ele. Cara, eu sou muito do negócio assim, eu não digo que, não vou demonizar um alimento, eu não vou dizer semente de girassol é ruim. Para você ter uma ideia, a arara azul, né, a grande, uma semente que ela consome mais na natureza é o licuri. Então, licuri e bocaiúva. Quando você vê a análise de valor nutricional do licuri com a semente de girassol, eles são muito parecidos. E aí, como é que eu vou dizer que semente de girassol não presta, sendo que é basicamente um alimento muito parecido que o animal consome? Oleaginoso também. Qual o grande problema? É que o animal que está sob os nossos cuidados não tem a mesma necessidade nutricional que um animal de vida livre. Um animal de vida livre ele vai gastar muito mais energia durante o dia do que o animal que fica ou numa gaiola, ou num puleiro um dia todo, ou num recinto. E aí você diz, mas meu recinto é grande. Amigo, seu recinto pode ser do tamanho do estado de Pernambuco. Ele não vai ser do tamanho do Brasil. Total. Se ele for do tamanho do Brasil, ele não vai ser do tamanho do mundo. Então, sempre o animal em vida livre ele vai estar num espaço maior que ele vai gastar mais energia. Então, esse é o principal ponto. Aí, o que é que acontece? Eu gosto de usar uma analogia que todo mundo acha que é batido, mas funciona. Você dá só semente de girassol para um papagaio e para uma arara, é como se você só comesse batata frita a sua vida todinha. Isso. Essa é a analogia. Vou comer só batata frita a minha vida todinha. Além de ser um alimento que tem um alto índice calórico, tem baixa quantidade de vitaminas e alguns minerais, né? Não dá para fazer o equilíbrio. Um animal não come só essas sementes. Por quando a gente, mas eu vejo ele só come semente. Vem um pedacinho da casca, quando ele arranca a semente, vem um pouquinho do caule. Se cair no chão, vem um pouquinho de areia que tem mineral, que vai ter ferro, que vai ter cálcio e tudo mais. E às vezes a gente termina deixando de pensar nisso. Como diz, o leão só come carne. Não, velho. E a pele, o pelo, o osso, a víscera, a água, o conteúdo estomacal que estava dentro da zebra ali dentro, a grama, a areia que estava junto. Então é muito mais complexo do que isso. E aí eu digo, não se deve, nenhum animal você deve dar só um tipo de alimento. E principalmente um alimento hipercalórico, né, como a semente de girassol. Usa como um petisco, assim como a gente usa batata frita. Sim. Né? Mas uma dieta variada é mais importante. E hoje, cara, o que não falta é a opção de ração de alimento completo, né?
porque que aí são as extrusadas, a gente tem um número gigantesco de alimento completo. Tipo assim, a extrusada, você não quer errar, vai para extrusada. Vai para extrusada. Ah, mas o meu bicho não come. Come. Se não está comendo é porque você está fazendo errado ou está com pena. Mas come. Ó, uma transição demora aí de 10 a 15 dias. Se você quiser fazer uma transição lenta, correta, sem criar um estresse grande, mas você consegue fazer uma transição. Cara, imagina o seguinte. A gente consegue fazer tamanduá, que come formiga. Comer a ração? Comer papinha. Tomar uma papinha, né? Que é uma consistência, um cheiro completamente diferente. E depois dessa papinha virar para uma ração. Imagina fazer um papagaio comer uma verdura, uma fruta ou uma ração. Entendeu? Então consegue, basta ter um pouco de dedicação. Cara, eu vou pedir um favor a você, vou pedir logo aqui para você não negar. Claro que você não nega, mas eu não sei se você viu a Nutrópica, ela suspendeu a venda de rações de furão no Brasil devido não compensar a quantidade. A conta não fechava, né? Se gasta mais do que entra. Depois tu puder dar um orientado, o que a gente pode fazer para substituir isso gradativamente, cara, porque isso vai ser muito ruim para quem tem um animal já, né? Porque quem tem um animal, tipo assim, eu vou dar até o ano que vem para vocês terem isso aí, sim, depois, toca o foda-se aí. Vamos lá, o furão, o FET, né? Sim, o FET. É o Mustela aptorius furo. Lá fora, o pessoal usa não só como pet, mas para caçar. Não sei se você já viu isso. Já. Os bichos entram em toca de coelho e tiram os coelhos e tudo. Ou seja, o bicho é um carnívoro. Então, por que a gente não utilizar essa base? Por que não? Para quem cria serpente, utiliza camundongo e rato para alimentação de serpente. Por que não usar camundongo e rato para alimentação de furão? Óbvio que a gente congelar e descongelar, a gente vai perder algumas vitaminas e vai precisar suplementar. E a gente tira de uma ração seca, né? Eu sou contra a ração seca para carnívoros, tá? Porque muita gente fala do gato, e aí a gente fala de gatos em geral. E aí vem aquela questão da ração vegana para gato. Não, mas gato, ração vegana, cara, o pior já foi feito, né? A gente pega um bicho que come um alimento com 30% só matéria, com 70% de umidade, e aí a gente dá um alimento com 8%, 10% de umidade somente. Aí o rim, ó. Total. Né? O cálculo, bexiga, Por isso que acontece tantos problemas renais. E por isso o gato já não bebe água normalmente, e aí a gente dá um alimento seco. Aí não tem rim que aguente. E aí por que a gente vai fazer que na natureza é um animal que vai comer um pouco de grama, talvez a gente vai pegar e vai botar uma ração seca? Eu acho que para esses animais precisa ser ração úmida. Mas a gente tá. Eu vi que a própria Nutrópica, ela vai importar a ração da Marshall, né, para vender no mercado. Mas eu acho que uma boa alternativa, os furões que a gente sempre teve no zoológico, inclusive chegaram 3 essa semana. Mas né? o brasileiro. O brasileiro, né, o Galactus Cuja, acho que é o Cuja que chegou, foi o Vitato, não lembro. Então, chegaram 3 essa semana, então a gente sempre montou a base da dieta deles utilizando presa inteira. A gente não usa presa viva, a gente usa presa inteira e aí complementando com alguns insetos, com verduras, com frutas e tudo mais, para fazer uma dieta equilibrada. Lógico que eu vou calcular, vou ver as necessidades, vou colocar o suplemento que for necessário ali, e hoje a gente tem uma série de suplementos que a gente chama de premix ou núcleo, né, para complementar a ração, que são muito bons no mercado. Para alimento natural, por exemplo, para cães e para gatos, a gente já tem no mercado produtos que atendem a toda a demanda de filhote, de adulto, para tudo. Os pets convencionais, eles já estão anos-luzes na frente em relação à produção, né, cara? É igual à produção. Cara, a gente pensa, não, os níveis de proteína para tal animal tem que ser, para tucano tem que ser em torno de 18% a 23%. Aí na avicultura de corte, ele já pensa, tem que ser tanto de tal aminoácido, tanto de arginina, tanto de metionina, tanto de lisina, ou seja, já trabalha direto com aminoácido na ração. É o que a gente chama de nutrição de precisão, isotecnia de precisão. Os caras já pensam ali nos níveis de microgramas que tem que colocar na ração para ter um aproveitamento ótimo. Então, se a gente pensa que os pets estão aqui, quando a gente vê a avicultura, tá aqui, assim, ó, anos-luz na frente. Aí, enquanto que silvestre, pets não convencionais, está engateando. Mas comparado a quando eu comecei em 2010... Já deu uma andada boa, né? Cara, quando eu comecei, minhas referências eram o Henrique, tinha a Ana Raquel, e que eu sabia que tratava dentro do zoológico, e o Luiz Pires, que era o diretor do zoológico de Bauru, e o Saad,
né? O Carlos Saad, que foi um dos desenvolvedores da ração da Mega Azul. Sim. Né? Então tinha o quê? 4 pessoas trabalhando. Hoje eu não sei contar quantos zootecnistas tem atuando dentro de zoológico. E não só com nutrição, não. A gente tem um monte de gente trabalhando com bem-estar. Como eu disse, uma referência que eu tinha também era o Luiz Pires, que era o diretor do zoológico de Bauru e era zootecnista. Né? E eu acho isso bacana, porque eu gosto muito de ver profissionais de áreas, sendo na minha ou sendo áreas opostas, se destacando, porque a gente faz com que o curso ele não seja extinto. Isso. Não é? Faz com que cada vez mais pessoas... Quantas pessoas não querem, eu vou querer fazer o trabalho igual do Rodrigo, se espelhem em você para poder fazer trabalho. E eu acho isso super importante, velho. E a gente precisa de mais espaço para a gente estar debatendo e falando mais sobre fauna silvestre, para que a gente possa também normalizar a criação de fauna silvestre. Exato. Eu acho muito importante isso, porque é o seguinte, a gente não vai impedir que as pessoas criem animais. Tá? Se proibir tudo, o pessoal vai continuar criando ilegal, porque já cria hoje ilegal. Isso é o grande problema, que as pessoas querem proibir o lado que é legal. Exato, porque o ilegal não vai proibir. Eu acho que a gente precisa de leis mais severas para coibir o ilegal e a gente precisa flexibilizar, desburocratizar quem quer trabalhar da forma correta. E uma outra coisa que eu acho muito importante, e aí eu puxando a sardinha para o meu lado, para a zootecnia, é que hoje sempre foi, mas hoje a gente tem batido bastante, tem se rebelado bastante, porque nem sempre é um curso que é totalmente valorizado. Hoje a gente tem a portaria, a 5.550, a lei, né, 5.550, que determina a categoria do zootecnista, que diz o que é a profissão zootecnista, e tem lá uma linha que diz que veterinário e agrônomo também são zootecnistas, se optarem por ser. Ou seja, se eu não me engano, aqui na Rural, a cadeira de veterinário, eu acho que tem uma cadeira de nutrição. E na zootecnia, quase 30% do curso só sobre nutrição. Então, eu não estou dizendo que um veterinário não tem capacidade de trabalhar com nutrição animal. Não, tem a grande amiga minha de São Paulo, Érica Couto, né, que é uma veterinária e que ela sabe muito de nutrição, principalmente nutrição de aves. Tem a Maria Elvira do Zoológico de Belo Horizonte, cara, que é a deusa da nutrição animal, né, e criação de filhotes, e ela é veterinária. Mas eu digo que uma pessoa recém-formada hoje na veterinária não tem a mesma capacidade de trabalhar com nutrição, né, mesmo, a não ser que tenha corrido muito atrás durante a graduação, para chegar no mesmo nível que até os zootecnistas. Porque são focos diferentes os cursos, né, cara? Exatamente. E aí o pessoal quer minar, diz, não, a gente quer, não, o veterinário tem que trabalhar com isso, agrônomo tem que trabalhar com isso. Aí criou-se uma sugestão de abrir um espaço para que tanto o veterinário como o agrônomo fizesse tipo uma especialização, fizessem horas extras para poder atuar como zootecnista. Cara, o conselho se manifestou contrário, foi a maior confusão do mundo e terminaram tirando de pauta o projeto de lei. O deputado foi lá e disse, não, vou tirar aqui porque está gerando muito burburinho e a gente vai pensar em talvez votar isso. E também não tira, porque a gente não tem o próprio conselho, né? Nosso conselho é de veterinária. Sim. E aí o pessoal também não larga o osso, diz, não, zootecnista, vou te ajudar a criar o conselho. Pá, o projeto de lei já foi, chegou na mão de Temer na época, ele disse, não, tem um vício de origem aqui, volta. Aí voltou para começar todo o processo de zero, vetou para criar um conselho da categoria. Então, hoje a gente tem muitos zootecnistas atuando à margem do conselho porque não se sente representado. Que eu acho que o conselho não tem que representar, né? O conselho, ele tem que, na verdade, ele tem que fiscalizar a atuação do bom profissional e tirar os profissionais maus do mercado. Então, essa é a função do conselho. Não é passar a mão, arrumar emprego, botar no colo, não é isso. Mas não adianta o conselho que ele está aqui minando uma classe, sendo que ele representa igualmente as duas classes. Então, esse é o grande problema que eu vejo hoje da zootecnia. Mas, o que eu tenho orgulho da minha profissão é que a gente vê grandes profissionais se revelando aí. E hoje, cada vez mais, toda vez que eu vejo... eu participei muito, antes da pandemia, eu participava muito de eventos, né? E que a maioria dos eventos que eu era convidado era de veterinária. A maioria dos eventos. Então, era SESMEV, SAMEV, tudo da Semana Acadêmica de Veterinária e pouco para zootecnia. E hoje eu vejo muito mais gente da zootecnia se movimentando, e eu acho que um orgulho grande é o GEAS, né, que é o Grupo de Estudos de Animais Selvagens de Areia, na Paraíba, onde 90% da composição do GEAS são de zootecnia.
E eu disse hoje que é um grupo que é prioritariamente, na verdade, generalmente é de veterinário, e esse tem um grande número de zootecnistas. E eu disse, eu não acredito nisso, e eu fiquei muito feliz com isso também. E eu acho que isso é bacana, porque principalmente pra gente que também cria animais, é importante a gente saber que tem pessoas que estão cada vez mais se especializando na nutrição do bicho, que isso é muito importante. E geralmente a pessoa só sabe quando você começa a criar e começa a criar um certo quantitativo. Isso. Porque às vezes quando você cria um bicho só, você consegue dar conta. Mas você quando vai criar um certo quantitativo, feito eu tenho, cara, tem um momento que você dá um nó na cabeça, porque você tem que mudar um pouco a nutrição, você quer fazer uma coisa, de vez em quando eu falava com você, Rodrigo, o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui em relação ao tucano, em relação às araras, estou trocando essa ideia aqui em relação ao furão. Cara, nosso tempo está estourando, mas eu queria primeiramente agradecer a você. Tem muito assunto, ainda tem muito pano para manga. Eu acho que a gente pode marcar uma próxima volta e a gente pode, quem sabe, fazer um bate-papo. Um biólogo, um zootecnista e um veterinário. Podemos chamar Denison aqui para a gente completar também o time. E eu acho que tem muito a crescer e quanto mais o objetivo do podcast aqui é a gente trazer mais informações, principalmente para esse lado silvestre, porque é uma coisa que falta muito no mercado, cara. Cara, eu acho que falta muito no mercado, já faltou mais, e eu espero que lá na frente diversifique mais. Hoje a gente tem um grande sucesso aí, na verdade, um grande crescimento, a abertura de novos criadores comerciais, e aí a gente tá vendo que tem demanda, porque se os caras estão vendendo é porque as pessoas estão comprando. Que até eu faço um apelo, vamos mudar pra galera evoluir também nesse aspecto aqui em Pernambuco. Exatamente, né, porque a gente tem aqui do lado, né, Alagoas, que a gente já tem aí vários criadores abertos e abrindo mais. Indo para lá, gerando emprego, gerando... recurso com imposto e tudo mais, e o pessoal facilitando, enquanto que aqui a gente tá só esperando aí, perdendo essa fatia do mercado, né? O órgão deixando de ganhar, na verdade, todo mundo deixa, todo mundo, né? Porque a gente deixa os profissionais que atuam aqui, que poderiam estar dando consultoria e tudo mais, e aí deixa de ganhar. E eu acho que é uma questão muito importante que a gente precisa facilitar e flexibilizar isso. Mas eu acho muito importante a divulgação do conhecimento. Sim. Né? A divulgação do conhecimento é muito importante. Lógico que às vezes a gente precisa vender porque tem que botar o prato na mesa. Claro. E estudamos para isso, né? Estudamos para isso. Mas eu acho que a gente precisa divulgar o mínimo. É como você disse, tem um animal ilegal. Pô, tá vendo que o cara tá fazendo errado? Chega lá e dá uma... desculpa, eu sou muito assim, não sei muito não, mas eu acho que se tu fizer desse jeito é melhor. Se a pessoa quiser, tu sabe, não, eu trabalho com isso assim, tenta fazer desse jeito. E aí muita gente me procura e conversa e eu termino que não cobram consultoria. Mas dá. Mas dou, né? Porque, não é pela pessoa, é pelo bicho. Sim, total. Se vai melhorar a qualidade dele, é melhor. E todo mundo, um apelo que eu faço, vai adquirir um animal ou tem um animal, estuda, procura saber, vê como é que pode melhorar. A alimentação do animal é uma coisa que vai aumentar a longevidade desse. A gente tem papagaio que pode morrer com 13 anos de idade, e papagaio que pode morrer com 70 anos de idade. Qual que teve a melhor dieta? Né? O de 70 você pode ver que ele, com certeza, ele teve uma alimentação muito melhor. Então a gente aumenta a longevidade dos animais com uma alimentação balanceada adequada. Né? E não é tão difícil hoje no mercado. Cara, irmão, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Você aí, que tá assistindo, não se esquece. Dá teu like aí. Se você é de zootecnia, se você é da biologia, se você é da veterinária, dá o like e aproveita e compartilha para alguém. Porque isso aí é importante. Às vezes, a galera que é da própria área é a galera que faz gosto contrário. Não faça isso, galera. Não inveje. Trabalhe e faça as coisas acontecerem. Se tiver dúvida, comenta lá e a gente vai conversa, troca ideia, vem de novo aqui. Eu vou colocar aqui as redes sociais de Rodrigo aqui embaixo também, na descrição, para que vocês possam ter acesso. E, por favor, divulga, porque é o único jeito que vocês têm de agradecer o que a gente está procurando fazer aqui. É isso. Tá bom? Rodrigão, tá bom. Valeu. Tamo junto. Galera, abraço animal e até a próxima.